Reino de Deus e crianças. E aí, essa é uma fórmula que combina? Há quem pensava que não, incluindo os discípulos. Mas a atitude de Jesus revelou que eles estavam errados. Literalmente, Jesus viu naquelas crianças o futuro do cristianismo. Bora estudar a lição desta semana, que está cheia de coisas interessantes e ainda vai nos apresentar o terno, o atento e o carinhoso olhar de Jesus para mais um público que era desprezado em sua época. Eu sou o Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. E você está no canal Lamed, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. E as nossas praças de hoje vão para a base Geração Escolhida da cidade de Ilhéus, Bahia. E para os adolescentes do Rócio, de São Paulo. E para você que ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita enquanto a gente está falando isso e esse vídeo não começou ainda e clica naquele botãozinho vermelho escrito inscrever-se e participe conosco também. Se você já é inscrito, não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações e fique esperto, porque toda quinta-feira tem vídeo novo no ar. E não se esqueça de também deixar o seu comentário. E agora, vamos para o vídeo. No tempo de Jesus, as crianças faziam parte de um grupo que era desprezado. Elas nem sequer eram contadas. Então vem Jesus e faz algo totalmente diferente em relação a elas. E não só com elas, mas também com as mães delas. É verdade. O registro dessa experiência aparece em Mateus, em Marcos e em Lucas, o que faz a gente acreditar que a atitude de Jesus realmente chamou a atenção. E foi nessa circunstância que Jesus mencionou a conhecida frase que deu uma valorizada nas novas gerações. Ele disse: "Deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus." Uau! Jesus já tinha ensinado muita coisa nova, que tinha surpreendido os discípulos e as multidões. E agora mais essa? Reino de Deus e crianças? Acho que agora a gente vai ter que fazer um break aqui para primeiro falar um pouquinho sobre o reino. A gente já sabe que os judeus tinham esperança de que o Messias viesse para fundar um reino terreno. E os discípulos também tinham embarcado nessa, viviam sonhando com o futuro. Por causa disso, eles quase perderam a oportunidade de aproveitar ao máximo a companhia e os ensinos de Jesus. Várias vezes, Jesus alertou eles dizendo que o reino de Deus já estava entre eles. Era como se dissesse: vocês não percebem o grande privilégio que é ter entre vocês aquele que é a vida e a luz da humanidade. Um dia vocês vão olhar para trás e sentir saudade das oportunidades que hoje desfrutam. Andar e falar com o Filho de Deus. Realmente, os discípulos só tiveram uma noção mais completa depois que Jesus voltou para o céu. Só então a mente deles se abriu por meio do Espírito Santo e eles começaram a entender as profecias, os milagres. Eles souberam quem tinha estado entre eles. E sobre o reino do qual Jesus estava falando, o que nós sabemos a respeito? Será que ele era um reino com características humanas ou divinas? Talvez por pensarem que nem seres humanos normais, as pessoas têm se confundido por causa disso. E esse é um perigo também em nossos dias. As pessoas esperavam uma manifestação exterior do reino de Deus. Queriam que os outros e as circunstâncias mudassem. Não estavam dispostos a negar suas vontades, seus sonhos. Não estavam dispostos a negar o próprio eu para aceitar e fazer a vontade de Deus. Na verdade, o que eles queriam era harmonizar o Evangelho, ou seja, a mensagem de salvação, com o espírito natural de sua época. Vivendo sob a opressão de Roma, achavam que o reino tinha que ser imposto. Sonhavam em virar o jogo. Por isso que Jesus sempre estava alertando e dizendo: "O meu reino não é deste mundo." Só para a gente ter uma ideia melhor de como eram as coisas no tempo de Jesus, veja essa descrição aqui. O governo sob o qual Jesus viveu era corrupto e opressor. Por todos os lados havia abusos terríveis, extorsão, intolerância e esmagadora crueldade. Isso lembra alguma coisa? Mas como será que Jesus reagiu a tudo isso? Porque parece que hoje as pessoas têm uma ideia equivocada a respeito de Jesus.
pensam que ele talvez fosse mais reativo, um revolucionário que estava ali para mudar a ordem das coisas. Vamos ver o que diz aqui. O Salvador, no entanto, não tentou nenhuma reforma, não atacou nenhum abuso, nem condenou os inimigos da nação. Tampouco interferiu na autoridade dos que detinham o poder. Aquele que foi nosso exemplo se manteve à distância dos governos terrestres, não porque fosse indiferente aos pesares humanos, mas porque a solução não estava em medidas meramente humanas e exteriores. Era preciso que a cura regenerasse o coração. Declaração surpreendente, não é? É por isso que a gente aqui no canal está sempre enfatizando a importância da leitura da Bíblia e o que o Espírito de Profecia diz. A nossa tendência, mesmo quando lemos a Bíblia, é sermos influenciados pelas ideias e conceitos do tempo em que estamos vivendo. E às vezes a gente transfere isso para a palavra de Deus e acaba interpretando a Bíblia com o mesmo espírito do mundo. Se temos revelação também quanto a isso, é mais seguro confiar no mesmo Espírito que inspirou tanto a Bíblia quanto os escritos de Ellen White. E presta bastante atenção que eles não divergem. Basta ler atentamente que você vai perceber que eles se harmonizam. Era isso que Jesus queria que as pessoas compreendessem. A natureza do seu reino não era igual àquilo que elas imaginavam pelos padrões humanos. O tratamento que Jesus deu às crianças também não foi apenas para mostrar o quanto ele as amava e como elas mereciam ser bem tratadas. Jesus queria que as pessoas entendessem que as crianças estavam com o coração mais aberto para aprender o que ele tinha para lhes ensinar. E tem um trechinho aqui na lição de segunda que vale a pena ser lido. Jesus anteviu que algumas daquelas crianças com quem teve contato naquele dia se tornariam mártires por amor dele. Aqueles meninos e meninas o aceitariam como seu redentor muito mais facilmente do que muitos adultos. Ele, a majestade do céu, respondeu às perguntas que as crianças fizeram e de maneira simples apresentou suas importantes lições de maneira adequada à capacidade de compreensão delas. Não tem como não se emocionar com isso. Jesus conhecia o potencial das crianças e ele sabia que tudo que elas aprendessem sobre ele, elas levariam para o resto da vida. Elas podiam estar numa sociedade preconceituosa, intolerante, mas mesmo assim, a presença de Jesus na vida delas colocaria tudo em seu devido lugar. Imagine Jesus falando àquelas crianças na linguagem que elas entendiam sobre amor a Deus, o amor ao próximo, a fé, a alegria, o perdão, enfim, sobre salvação. Parece que é essa compreensão que está faltando também em nossos dias, não é? Não era apenas Jesus que fazia bem às crianças. A companhia das crianças também fazia bem para Jesus. As crianças costumam ser sinceras, espontâneas, ingênuas, alegres. E olha só que curioso, Jesus tinha paciência e sabia lidar com as crianças de temperamento difícil. Ele não as excluía, ele as acolhia. Que lição importante para a gente hoje. Nós devemos olhar para as crianças como sendo os membros mais novos da família de Deus. Era costume os pais levarem as crianças para serem abençoadas pelos rabinos. Isso acontecia automaticamente, sem emoção, sem envolvimento. Por isso que os discípulos acharam que estavam ajudando Jesus quando afastaram as crianças. Assim, ele teria muito mais tempo para cumprir sua missão. Mas Jesus deixou claro que sua missão envolvia também a atenção para com as crianças. Jesus deixou um exemplo ali para os discípulos e também para os pais sobre a educação dos filhos. Os pais devem ensinar como Jesus ensinava, mostrando Cristo na natureza, deixando claras as verdades sobre a salvação, formando um caráter que seja semelhante ao caráter de Cristo e falando das coisas espirituais numa linguagem que as crianças possam compreender. E lembrando que o céu é um lugar onde todos nós devemos desejar estar. Viu só como essa não é apenas uma historinha sobre como Jesus era legal e bonzinho com as crianças? Não é para menos que Jesus disse que o reino é para aqueles que estão dispostos a recebê-lo como as crianças.
Como nós vimos na lição desta semana, o reino de Cristo só pode ser implantado na humanidade por meio do Espírito Santo. Só Ele pode erguer a raça humana. E o instrumento humano para realizar essa obra é o ensinamento e a prática da Palavra de Deus. Hoje, como nos dias de Cristo, a obra do reino de Deus não está nas mãos dos que clamam pelo reconhecimento e o apoio de líderes terrestres e de leis humanas. Em vez disso, ela está nas mãos dos que proclamam para o povo, em nome de Cristo, as verdades espirituais que produzem nos que a recebem a mesma experiência de Paulo. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Jesus ama e se importa com a salvação das crianças. E hoje Ele nos diz: sejam instrumentos de Cristo ao atraírem essas crianças para o Salvador. Com sabedoria e tato, deem-lhes coragem e esperança. Por meio da graça de Cristo, eles podem ter seu caráter transformado de modo que deles se possa dizer: o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas.